Olá, pessoal. Como vocês vão? Tudo bem? Tudo na Santa Paz? Um abraço para cada um de vocês. Que o Deus da paz possa estar com cada um de vocês, abençoar cada um de vocês, a família de cada um de vocês. Bem, gente, deixa eu falar para vocês. Para você, exclusivamente para você homem, para você mulher, não importa se você tem religião ou se não tem, se você segue uma religião ou se você não segue, não importa. Mas para você especificamente, para você que segue uma religião, fala aqui, uma igreja, mas tem vários tipos de igreja, várias religiões, mas para você que segue um conceito, ou para você que tem a Bíblia como a primazia da sua esperança, como guia da sua fé em Deus, eu quero falar exclusivamente para você. Para todo mundo, mas exclusivamente para você que monta em cima dessa ideia, propaga essa ideia, tem como essa ideia uma afirmação categórica como fosse verdade. Aí você me pergunta, do que você está falando? Eu estou falando do quê? Estou falando das pessoas que ensinam. Já vem você de novo. Já vai eu de novo. Porque a gente temos que estar sempre falando a verdade. Sempre falando da verdade. Para que as pessoas possam encucar, imaginar o que é verdade e o que é mentira. Aí você me pergunta o que foi dessa vez. Deixa eu te dizer. Os pastores, especificamente os pastores. Por que especificamente os pastores? Porque os pastores são aqueles que estão na frente do povo, na frente do pessoal, do rebanho, como se fala, na frente das pessoas, guiando, ensinando, mostrando, conforme está escrito na Bíblia. Então, especificamente para você, pastor, pode ser não ser para todos, mas 99,9% é para você, pastor, que ensina isso para os seus membros. E por que não para os membros? Sim, também para os membros, porque os membros, ou aqueles que lhe ouvem, lhe dá crédito, também segue esse conceito e essa ideia. Mas principalmente para você, que se diz intelectual, se diz embaixador, se diz ungido, se diz profeta, se diz pastor ungido e separado de Deus. Principalmente para você. Eu não quero aqui falar a minha ideia e o que eu acho e o que eu penso, não. Eu quero falar da Bíblia. A mesma Bíblia que eu tenho aqui comigo e que você tem na sua casa com você, no seu escritório, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde quer que você tenha uma Bíblia. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Não acredite no que eu estou dizendo, mas no que está escrito na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. E versículo de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7 e versículo de número 42. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem algum. O Altíssimo, aqui está dizendo
que o Altíssimo, quer dizer Deus, não habita em templo feito por mão humana, por mão de homem nenhum. Agora a minha pergunta é para você que está me ouvindo, você crente, você pastor. Essa igreja, esse templo que você fez, ela foi feita por mão humana? Sim, foi. Deus habita nela? Não. Segundo a Bíblia, não. Aqui está dizendo, Paulo está dizendo que Deus não habita em templo feito por mão humana, por mão de homem nenhum. E por que você, pastor, por que você que ensina, você, apóstolo, pastor, missionário, missionária, ensina para o povo que Deus habita ali naquele templo, enquanto a Bíblia está dizendo que Deus não habita em templo feito por mão humana. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 48. Abra comigo também Atos, capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, versículo de número 17 e versículo de número. Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e versículo de número 24. Desculpa a demora. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e versículo de número 24. Se você acredita na Bíblia, não é no que eu estou falando, não é em suposições que as pessoas falam, não. Se você acredita na Bíblia, na palavra, no que está escrito na Bíblia, leia comigo. Atos, capítulo de número 17, versículo de número 24. Aqui diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homens. Veja que aqui está repetindo de novo, e está dizendo, o Deus que fez o mundo e tudo que há, sendo Senhor do céu e Senhor da terra, não habita em templo feito por mão humana. Então, você vai continuar acreditando que aí nesse templo é aonde Deus habita? Quando os pastores chamam você, insistem com você, dizendo que aí é o lugar onde Deus habita, é o lugar onde Deus se faz presente, é o lugar onde Deus está, é no templo, é na igreja, é o que você vai acreditar no que o pastor está dizendo, ou você vai acreditar na palavra, no que está escrito aqui, que o Deus do céu que fez o céu, fez a terra e tudo quanto há na terra, ele não habita em templo feito por mão humana. Você vai acreditar nisso ou no que o pastor está ensinando erroneamente para você? O seu pastor, ele diz, não, eu sou teólogo, eu sou doutor, eu sou bacharel, eu tenho diplomas, eu tenho vários diplomas, e alego e confirmo e afirmo que Deus está aqui, que Deus está no templo. É mentira dele, é mentira desse mentiroso, desse falso, desse falsário. Ele está te enganando, ele está
convertendo a mentira numa verdade e a verdade numa mentira. Enquanto a Bíblia diz que é mentira dele, que Deus não habita no templo, ele diz que Deus habita no templo. Eu quero que você leia comigo, para não ficar grande esse vídeo, eu quero que você leia comigo em João, Evangelho segundo João, capítulo de número 4, João capítulo de número 4, quando Jesus estava aqui na terra e se deparou com a mulher samaritana. E a mulher samaritana estava conversando com Jesus, e ela, no meio de várias conversas que ela teve com Jesus, que ela foi pegar água ali naquele tanque, onde Jacó tinha feito, e ela, numa das conversas dela, ela perguntou a Jesus: Senhor, uns diz que o lugar, os samaritanos diziam que o lugar de adoração a Deus era ali, naquele monte, porque era um monte que Jacó tinha comprado. E ela diz: uns dizem que o lugar de adorar a Deus é aqui, mas vocês, os judeus, dizem que o lugar de adorar é lá em Jerusalém. Afinal de contas, aonde é o lugar de adorar a Deus? Veja só a conversa da mulher com Jesus. Evangelho segundo João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 20. João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 20. Essa foi a conversa da mulher com Jesus. E ela perguntou: aonde é o lugar correto de adorar? Jesus disse: eu vou dizer para você. Vai chegar a hora, e já é a hora, que nem nesse monte é o lugar de adorar a Deus, nem lá no templo. Veja que Jesus não disse, que Jesus disse que lá no templo em Jerusalém não era o lugar de adorar a Deus. Mas o verdadeiro lugar, ou os verdadeiros adoradores a Deus, adora a Deus, e Deus procura os verdadeiros adoradores que não adorem nem no monte, nem no templo. Nem no monte e nem no templo, porque Deus não está nem no monte e nem no templo. E aonde é que é? Jesus respondeu: os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Isso é o que importa, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que adorem a Ele, adorem em espírito e em verdade. Então não é lá no templo que é o lugar de adorar, não é lá no templo onde Deus está. Deus não está no lugar feito por mão humana, por homem nenhum. Deus não habita lá. Jesus disse que não é lá no templo o lugar de adorar a Deus. Aí você me pergunta: aonde que é o lugar de adorar a Deus? No próximo vídeo eu vou estar fazendo vídeo mostrando para você aonde que é o lugar que a gente devemos adorar a Deus. Que Deus abençoe. Um abraço para cada um de vocês.